Saúdo a todos na paz do Senhor Jesus, amém? Hoje eu tenho uma palavra aqui no livro de 1 Coríntios, capítulo 14. O aproveitamento na igreja, o aproveitamento espiritual, né, da igreja. Vamos colocar esse título, o aproveitamento espiritual na igreja. Para esse aproveitamento, as pessoas chegarem na igreja e terem uma certeza de aproveitamento, ter uma convicção que a igreja anda espiritual, tem que ter esses talentos aqui, ó. Tem que ter pessoas com esses talentos. Se as pessoas não têm, tem que buscar os talentos. Então vamos lá. Provérbios não. 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 3. Mas o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. Profeta. Uma igreja tem que ter um profeta. O que fala a língua estranha edifica-se a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. Edificando a igreja, né? Profeta. E eu quero que todos vós faleis línguas estranhas, mas muito mais que profetizeis, porque o que profetiza é maior do que o que fala línguas estranhas, a não ser que também interprete, para que a igreja receba edificação. Então aqui está falando claramente que o profeta, Deus usa o profeta para edificar a igreja. É claro, ó. Né? E o que fala em línguas estranhas edifica-se a si mesmo. E agora, irmão, se eu for ter convosco falando línguas estranhas, que vos aproveitaria? Que proveito tem se uma pessoa só fala línguas estranhas e não interpreta, né? Se vos não falasse ou por meio da revelação, ou da ciência, ou da profecia, ou da doutrina, fala claramente, ó. Entregasse revelação, ciência da palavra, da profecia ou da doutrina. Então, que proveito tem se a igreja não tem, né? Se não tem revelação, ciência, ou profecia, ou doutrina, não, qual é o proveito que tem? Aí depois aqui fala sobre o dom, né? O dom de línguas estranhas, se não tem profecia, não tem interpretação, melhor. Versículo 14. Porque se eu orar em línguas estranhas, o meu espírito ora bem, mas o meu entendimento fica sem fruto. Que farei, pois? Orarei com o espírito, mas também orarei com o entendimento. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com o entendimento. De outra maneira, se tu bendisseres com o espírito, como dirá o que ocupa o lugar de indouto? O amém, sobre a tua ação de graça, visto que não sabe o que dizes? Aqui fala sobre a pessoa que está falando em línguas estranhas, outro que não entende nada. Então, se não tiver interpretação, a pessoa não vai entender nada, vai achar estranho, né? Então, eu quero dizer assim, ó, que algumas igrejas, tem algumas igrejas que crescem por ter profeta na igreja, né? Ter revelação, ter ciência, sabedoria na palavra, interpretação na palavra, uma palavra interpretada, dirigida pelo Espírito Santo. Eu já vi casos de igrejas pequenas crescerem por revelação e profecia, né, e ter vasos com sabedoria na palavra. Eu já vi casos assim. Mas também vi casos de igrejas não crescerem. Agora vamos falar assim, revelação, por exemplo, né? Uma revelação. Revelação tem que ter cuidado de entregar a revelação, porque ela pode, não só a revelação, como mensagem, como profecia, né? Todos os dons, vamos falar assim, todos os dons. Mas revelação, já aconteceu casos de pessoas entregar a revelação e a igreja se escandalizar com a revelação, né? Também foi caso de uma igreja, uma vez, o pastor estava contando, que um irmão entregou uma profecia, ele não sabia de nada, olha só, ele não sabia de nada. E na profecia, Deus usou ele que
tinha uma pessoa da igreja ali que estava grávida, uma mulher grávida, de um outro irmão da mesma igreja, e ele não sabia de nada. E não é que estava grávida mesmo. Então houve um escândalo na igreja, acabou com a igreja, certo? Então é assim, ó, profecia e revelação tem que ter muito cuidado, né? O profeta, ele profetizou, falou a verdade. Como é que aquelas pessoas não entendiam que aquele havia profeta? Eu não entendo isso. Porque quando tem um profeta, tem uma pessoa que entrega a revelação, ele vai entregar a revelação de pecado também. Então as pessoas têm que buscar santificação. É lógico. Porque tem igreja que não tem profeta, não tem revelação profunda, daí as pessoas andam de qualquer jeito, andam de qualquer maneira, não tem revelação de pecado, não vai de qualquer jeito. E isso é complicado. Já vi revelação de pensamento. Pessoas estão pensando coisas ruins. E a Bíblia diz para andarmos no Espírito, mas só anda no Espírito quem busca a verdade, quem busca na presença de Deus, quem se cuida, quem está frequentemente lendo a Bíblia, orando, cultuando a Deus. Daí está com seus pensamentos ligados no Senhor. Anda em Espírito. Mas se a pessoa anda na carne, os pensamentos, o inimigo também começa a lutar com os pensamentos. Então, revelação de pensamento, né? Revelação de pecado. Já vi pessoas entregar revelação dizendo que tinha uma pessoa ali que estava em pecado contra Deus, pecou contra Deus, tinha cometido um pecado. E daí essa pessoa levantou a mão e mais tarde ficaram sabendo que a pessoa tinha cometido um adultério. Então aquela pessoa levantou a mão, pediu perdão para Deus, foi perdoado, né? E era um pecado de adultério, então não foi falado que pecado era. A pessoa levantou a mão, não ficou constrangida, levantou a mão, porque quem sabe se falasse o pecado ela não ia levantar a mão, não dizia que era ela, e daí seria pior, porque ela não ia se humilhar, né? Então, questão de certas coisas assim é bem complicado. Revelação de pecado, principalmente, é uma revelação que quem vai entregar a revelação tem que ter cuidado como entregar. Porque às vezes Deus entrega a revelação para a pessoa que está orando por revelação, diz tudo o que está acontecendo, mas não diz que é para entregar daquele jeito, é para entregar de uma outra forma. E daí a pessoa que está entregando a revelação, ela entrega de outra forma que aquela pessoa venha aceitar aquela forma que está sendo entregue. E daí aquela pessoa pede perdão para Deus, se humilha e a igreja cresce com edificação. Isso é algo extraordinário, algo maravilhoso. Porque a melhor coisa que tem é a pessoa confessar diante de Deus os seus erros, né? E depois vai ter graça, vai ter virtude para falar para o pastor, para falar até mesmo para a igreja, né? E as coisas vão fluir, né? Então tem coisas assim que é muito melindrosa, muito melindrosa mesmo. E hoje tem como é que se diz, a internet, tem muitas coisas aí na internet que as pessoas às vezes estão olhando, estão vendo e estão pecando contra Deus, estão entristecendo o Espírito Santo, não tem como é que se diz, essa sensibilidade espiritual, porque tem que haver sensibilidade. Para confessar o pecado, confessar diante de Deus, tem que ter sensibilidade. E esses dons aqui, profecia, dom de revelação, é para revelar essas coisas ocultas dentro da igreja. Agora imagine uma pessoa não tendo sabedoria para entregar uma revelação, ele vai entregar uma revelação lá, o outro não vai aceitar, vai virar uma confusão dentro da igreja. Por isso que quem ora por revelação tem que explicar como é que funciona a revelação, como é que entrega a revelação. Nesses últimos dias agora,
eu creio que em certas igrejas é complicado entregar a revelação, né? Então tem pessoas que o Espírito Santo de Deus fala sobre, vamos dizer assim, pintar o cabelo, sobre qualquer outra coisa, né, que é contrário, né, à doutrina de Deus, né? Daí a pessoa vai entender que aquilo que ela estava fazendo é prejudicial para ela espiritualmente, né? Então, eu acho muito bom a pessoa se voltar para Deus, ver tudo que está diante de Deus, o que é certo, o que é errado, conversar com Deus, ter uma comunhão com Deus, ser sincero perante Deus, porque hoje, por exemplo, tatuagem, né? Tatuagem. Ah, eu vou tatuar a mão, vou fazer isso, fazer aquilo. Mas é de Deus isso? Então a pessoa tem que perguntar para Deus como é que se sente na roupa, como é que se sente na igreja, né? Perguntar tudo para Deus para ter uma vida abençoada por Deus, para ter comunhão. Porque hoje até mesmo é difícil o pastor chegar numa igreja. Eu cheguei numa igreja lá que eu fiquei constrangido. Gente com cabelo branco, gente com cabelo amarelo, né, que é pintado de branco, mas é cabelo amarelo, roupa tudo esquisita, né, mulher completamente fora da casinha, como diz outro, né, homens também, né, barbudão, né, e eu cheguei numa igreja, meu Deus, era um casamento, certo, era um casamento. Aí eu pensei, pô, mas essa igreja aqui vai ter um pouquinho, né, de respeito e tal, né, mas que nada, cheguei lá, olha só o Jesus, só Deus para ter misericórdia. Na hora da oração era um peso, ninguém orava na igreja, não teve um fervor na igreja, não teve uma alegria na igreja, porque casamento é uma coisa séria. Tem uma alegria, tem uma inspiração, tem uma mensagem dirigida por um homem de Deus. Não vi, não vi, não vi nada disso. Então eu fui lá, fiquei triste mesmo. Porque normalmente o casamento tem mistério. O primeiro milagre foi no casamento. O Senhor Jesus transformou a água em vinho. Então tem que haver mistério de Deus, milagre, maravilha. Vai entrar numa igreja, mesmo sendo um casamento, seja o que for lá na igreja que está acontecendo, o evento, ou cultos, pode ser um culto bem simples, pode até não ter um profeta que entregar uma profecia, não ter uma pessoa para orar por revelação, pode acontecer isso. Mas tu vai sentir a graça de Deus, tu vai sentir a glória de Deus, o irmão vai ser renovado, né? E eu não vi nada disso. Então, eu em vários casamentos que eu vi coisas tremendas. Em um casamento que eu recebi uma revelação de Deus, eu estava lá sentado no banco, tinha um profeta me entregando a revelação. Eu fui em vários casamentos, teve casamento que eu sentia uma maravilha assim também, presença de Deus, coisa linda, né? Então todo casamento é um casamento, mas é um casamento abençoado por Deus, né? Eu creio assim, né? Eu creio que você vai lá ver uma invocação de bênção, você vai ver maravilha. Agora chega numa igreja, não sente nada, não sente a presença de Deus, não consegue sentir a presença de Deus. Tu sente, mas mesmo os outros não sente. Tu ora lá, tu tem que orar baixinho, porque se tu orar alto, né, tu tá visitando. Então a espiritualidade numa igreja. Essa mensagem aqui é uma mensagem que deve ser estudada para os pastores, obreiras, membros, para que a igreja seja espiritual, para que as pessoas tenham o dom do Espírito Santo. As pessoas tenham comunhão com Deus. As cartas direcionadas de Paulo, se nós olharmos, ela vai ser direcionada ao homem, como é que o homem deve se vestir, como é que o homem deve se portar, a mulher também, a igreja, ao pastor, como é que o pastor deve ser diante de Deus, tá? Mas aqui está a mensagem. Se você não tem profeta na igreja, não tem pessoas que oram por revelação, não tem mensagem direcionada pelo Espírito Santo, uma igreja completamente fora. Não tem revelação de pecado, não tem mensagem, não tem profecia. Se o irmão quer fazer um negócio, por exemplo, está em dúvida,
no momento lá da igreja, no culto, pode até Deus usar um profeta e entregar uma mensagem para essa pessoa que precisa. Então tem muitas pessoas desorientadas dentro da igreja por falta de profeta, por falta de revelação, faltando uma mensagem dirigida pelo Espírito Santo. Amém, irmãos? Então essa é a mensagem que eu senti no meu coração de falar sobre esses talentos. Que Deus abençoe. Fique na paz do Senhor Jesus. Amém.